Antes de começarmos esta oração, quero convidar você a aquietar seu coração por alguns instantes. Independentemente de como foi sua noite, das preocupações que trouxe para este novo dia ou das batalhas que está enfrentando, saiba de uma coisa: Deus continua no controle. Ele não perdeu o governo da sua vida, não se esqueceu das suas lágrimas e nem deixou de ouvir suas orações. A palavra do Senhor nos alerta sobre algo muito sério. Vivemos em uma época em que muitas pessoas desejam agradar o mundo, ao mesmo tempo, agradar a Deus. Porém, a verdade é que chega um momento em que precisamos escolher qual voz vamos seguir. Em Tiago 4, a Bíblia nos faz uma advertência poderosa. Ela nos ensina que quando colocamos os valores do mundo acima da vontade de Deus, acabamos nos afastando da comunhão que Ele deseja ter conosco. E talvez você esteja pensando: mas eu amo a Deus. Sim, você pode amá-lo. Porém, a pergunta que devemos fazer nesta manhã é: minhas decisões demonstram esse amor? Minhas atitudes refletem minha fé? Ou estou permitindo que a opinião das pessoas tenha mais peso do que a voz do Senhor? Muitas vezes o afastamento de Deus não acontece de uma só vez. Ele começa em pequenas concessões. Começa quando deixamos de fazer aquilo que sabemos ser certo. Começa quando nos calamos diante da verdade para evitar críticas. Começa quando priorizamos a aprovação humana acima da aprovação divina. Por isso, nesta manhã, Deus está nos chamando para uma reflexão sincera. Não para nos condenar, mas para nos restaurar. Não para apontar nossos erros, mas para nos conduzir de volta ao caminho da fidelidade e da intimidade com Ele. Se você deseja começar este dia mais perto de Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho te seguir. Há um trecho das Escrituras que sempre nos leva a refletir profundamente. No Evangelho de João, encontramos homens que acreditavam em Jesus, reconheciam sua autoridade e sabiam que ele era o Filho de Deus. Contudo, por medo das pessoas, decidiram esconder sua fé. Eles tinham conhecimento da verdade, mas não tiveram coragem de assumi-la publicamente. Infelizmente, essa realidade continua existindo nos dias atuais. Quantas vezes deixamos de falar sobre Deus porque temos medo de sermos julgados? Quantas vezes evitamos demonstrar nossa fé porque não queremos parecer diferentes? Quantas vezes escondemos aquilo que acreditamos para sermos aceitos por um grupo, por amigos, por colegas de trabalho ou até mesmo por familiares? O problema é que, quando buscamos desesperadamente a aprovação das pessoas, acabamos nos afastando da aprovação de Deus. A Bíblia diz que aqueles líderes amavam mais o reconhecimento humano do que a glória que vem do Senhor. Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder diante de Deus nesta manhã. O que tem dirigido minhas decisões? A vontade de agradar ao Senhor ou a necessidade de agradar as pessoas? Porque uma fé verdadeira não depende das circunstâncias. Ela permanece firme nos dias bons e nos dias difíceis. Ela permanece firme quando somos elogiados e também quando somos criticados. Jesus nunca prometeu que segui-lo seria fácil. Pelo contrário, ele disse que deveríamos tomar nossa cruz e segui-lo. Seguir a Cristo exige coragem, exige convicção, exige firmeza, mas também traz uma paz que o mundo jamais poderá oferecer. Que nesta manhã o Espírito Santo fortaleça seu coração para permanecer fiel, mesmo quando ninguém estiver olhando e mesmo quando for mais difícil escolher o caminho certo. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: minha fé pertence a Jesus. Vivemos em um tempo em que o compromisso com Deus está sendo constantemente colocado à prova. O mundo oferece atalhos, soluções rápidas e caminhos aparentemente mais fáceis. Porém, quase sempre esses caminhos exigem uma troca perigosa: abrir mão de princípios que Deus nos ensinou. O compromisso raramente começa de forma grande e visível. Na maioria das vezes, ele surge em pequenas decisões diárias. Uma pequena mentira para evitar problemas. Um silêncio quando deveríamos defender a verdade. Uma escolha que sabemos não agradar a Deus, mas que parece conveniente naquele momento.
Pouco a pouco, sem perceber, o coração vai se acostumando. O que antes causava incômodo passa a parecer normal. O que antes nos levava ao arrependimento passa a ser justificado. E o que antes era claramente errado começa a ser aceito. É por isso que precisamos vigiar constantemente. O inimigo não tenta afastar uma pessoa de Deus de uma só vez. Muitas vezes ele trabalha gradualmente, fazendo pequenas concessões parecerem inofensivas. Mas Deus está nos chamando nesta manhã para despertar espiritualmente. Ele deseja que examinemos nosso coração, que observemos nossas atitudes, que analisemos nossos pensamentos, que perguntemos sinceramente: Senhor, existe alguma área da minha vida em que estou me afastando da tua vontade? Talvez seja uma atitude, talvez seja um hábito, talvez seja uma amizade, talvez seja um comportamento que você já sabe que precisa entregar nas mãos de Deus. A boa notícia é que o Senhor nunca revela algo para nos humilhar. Ele revela para curar. Ele mostra para restaurar. Ele corrige porque ama. E quando nos aproximamos dele com sinceridade, encontramos misericórdia, perdão e uma nova oportunidade de recomeçar. Hoje pode ser exatamente esse recomeço para você. Se você deseja que Deus fortaleça sua caminhada espiritual, escreva nos comentários: Senhor, fortalece minha fé. Uma das maiores proteções que Deus nos oferece contra o enfraquecimento da fé está nas pessoas que escolhemos para caminhar ao nosso lado. As companhias que temos exercem uma influência enorme sobre nossos pensamentos, nossas decisões e até mesmo sobre nossa vida espiritual. Por isso, a palavra de Deus nos orienta a sermos sábios ao escolher aqueles com quem compartilhamos nosso coração. Isso não significa que devemos nos afastar das pessoas ou deixar de demonstrar amor ao próximo. Jesus nos ensinou a amar, servir e levar luz a todos. Porém, existe uma diferença entre amar alguém e permitir que essa pessoa se torne uma influência constante sobre nossa caminhada com Deus. Há amizades que nos aproximam do Senhor, mas também existem relacionamentos que, pouco a pouco, enfraquecem nossa fé. Existem pessoas que nos encorajam a orar, outras nos incentivam a desistir. Algumas fortalecem nossos valores, outras tentam normalizar aquilo que Deus desaprova. Por isso, precisamos pedir discernimento ao Espírito Santo. Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem toda amizade deve ocupar um lugar de intimidade em nossa vida. Nem toda influência merece espaço em nosso coração. Pergunte a si mesmo nesta manhã: as pessoas mais próximas de mim me ajudam a crescer espiritualmente? Elas me aproximam de Deus? Ou me afastam dos propósitos que o Senhor tem para a minha vida? Deus deseja cercar você de pessoas que fortaleçam sua fé, renovem sua esperança e o incentivem a permanecer firme quando as dificuldades surgirem. Quando caminhamos ao lado de pessoas que amam a Deus, encontramos apoio nos momentos difíceis, encorajamento nas lutas e força para continuar avançando. Que o Senhor coloque ao seu redor amizades abençoadas, relacionamentos saudáveis e pessoas que contribuam para o crescimento da sua vida espiritual. Se você acredita que Deus está preparando conexões certas para a sua vida, escreva nos comentários: Deus está guiando meus caminhos. Outro aspecto fundamental para permanecermos firmes diante das pressões deste mundo é desenvolver coragem espiritual. Muitas pessoas amam a Deus sinceramente, mas vivem aprisionadas pelo medo. Medo da rejeição, medo das críticas, medo de não serem compreendidas, medo de perder oportunidades, medo de serem vistas como diferentes. Mas a verdade é que a fé sempre exigirá coragem. A Bíblia declara que o justo é corajoso como um leão. Isso não significa que nunca sentirá medo. Significa que, mesmo diante do medo, continuará confiando em Deus. Talvez existam situações em sua vida nas quais você sabe exatamente o que Deus espera de você, mas o receio de desagradar pessoas tem falado mais alto. Talvez você esteja adiando uma decisão importante. Talvez esteja escondendo sua fé em determinados ambientes. Talvez esteja permitindo que a opinião dos outros determine quem você deve ser.
Mas nesta manhã o Senhor deseja lembrar você de algo poderoso. A aprovação de Deus vale mais do que qualquer aplauso humano. As pessoas mudam de opinião. As circunstâncias mudam. As tendências passam. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quando você escolhe permanecer fiel ao Senhor, mesmo diante das dificuldades, algo extraordinário acontece dentro de você. Sua fé amadurece. Seu caráter se fortalece. Sua confiança em Deus cresce. A coragem espiritual não nasce da força humana. Ela nasce da presença de Deus. Quanto mais você busca ao Senhor em oração, mais forte se torna para enfrentar os desafios da vida. Quanto mais você conhece sua palavra, menos espaço o medo encontra em seu coração. Por isso, não permita que o temor controle seus passos hoje. Entregue suas inseguranças ao Senhor e confie que Ele caminhará à sua frente. O Deus que chamou você também capacitará você. O Deus que abriu portas no passado continuará abrindo caminhos no futuro. E o Deus que esteve ao seu lado até aqui jamais abandonará a sua vida. Se você deseja receber coragem e força do Senhor neste dia, escreva nos comentários: Deus é minha força. Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de muitos corações. Não é uma batalha que as pessoas conseguem ver. Ela acontece nos pensamentos, nas decisões escondidas e nos momentos em que ninguém está olhando. É a luta entre agradar a Deus ou agradar ao mundo. Todos nós enfrentamos essa batalha em algum momento. Até mesmo aqueles que parecem fortes na fé passam por períodos em que precisam decidir se permanecerão firmes na verdade ou se cederão à pressão ao redor. Mas Deus não nos chamou para viver uma fé superficial. Ele nos chamou para sermos luz. E a luz não foi criada para se esconder. Uma lâmpada não cumpre seu propósito quando permanece coberta. Da mesma forma, nossa fé não pode ficar escondida por medo, insegurança ou conveniência. Talvez você tenha enfrentado situações em que sentiu vontade de desistir. Talvez tenha orado e pensado que ninguém estava percebendo seu esforço para permanecer fiel. Talvez tenha se sentido sozinho em sua caminhada com Deus. Mas escute isso com atenção. O Senhor vê cada escolha que você faz para honrá-lo. Ele vê quando você escolhe a honestidade. Ele vê quando você rejeita uma tentação. Ele vê quando você permanece firme mesmo sendo criticado. Ele vê quando você continua acreditando, mesmo sem enxergar respostas imediatas. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. E muitas vezes, as maiores vitórias espirituais acontecem exatamente nos momentos em que ninguém está aplaudindo. Por isso, não desanime. Não permita que o cansaço espiritual enfraqueça sua caminhada. Não permita que as dificuldades façam você esquecer quem Deus é. O Senhor continua trabalhando nos bastidores da sua vida. Ele continua abrindo portas que você ainda não consegue ver. Ele continua fortalecendo você para enfrentar os desafios que estão diante de você. E no tempo certo, aquilo que hoje parece uma luta será transformado em testemunho. Se você crê que Deus está trabalhando em sua vida mesmo quando você não consegue enxergar, escreva nos comentários: Deus está agindo em meu favor. Agora, antes de continuarmos nossa oração, quero que você reflita sobre algo muito importante. Quais são as prioridades do seu coração? Aquilo que ocupa o primeiro lugar em nossa vida acaba influenciando todas as outras áreas. Nossas decisões, nossos pensamentos, nosso tempo e até nossas emoções são direcionados por aquilo que mais valorizamos. Os líderes mencionados na Bíblia conheciam a verdade, mas permitiram que o desejo de serem aceitos pelas pessoas ocupasse um lugar que pertencia somente a Deus. E se formos sinceros, muitas vezes corremos o mesmo risco. Às vezes colocamos nossas preocupações acima da confiança em Deus. Às vezes colocamos nossos sonhos acima da vontade de Deus. Às vezes colocamos a opinião dos outros acima da direção que o Senhor está nos dando. Mas Deus nos chama para uma vida de entrega total. Ele não deseja ser apenas uma parte da nossa rotina. Ele deseja ser o centro dela. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, encontramos equilíbrio.
Quando Deus ocupa o primeiro lugar, as preocupações perdem força. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, as decisões se tornam mais claras. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, até mesmo as lutas ganham um novo significado. Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras. Talvez esteja passando por problemas familiares. Talvez esteja carregando preocupações que ninguém conhece. Mas o Senhor está lhe dizendo nesta manhã: busque-me acima de tudo. Porque quando buscamos a Deus de todo o coração, descobrimos que sua presença vale mais do que qualquer conquista deste mundo. Nenhum sucesso pode substituir a paz que vem do Senhor. Nenhum reconhecimento humano pode preencher o vazio que apenas Deus pode preencher. Nenhuma conquista material pode oferecer a segurança que encontramos em suas mãos. Que hoje você escolha colocar Jesus novamente no centro da sua vida, dos seus planos e das suas decisões. Se Jesus ocupa o primeiro lugar em seu coração, escreva nos comentários: Cristo é minha prioridade. Chegamos agora a um momento muito especial desta oração. Antes de apresentarmos nossos pedidos diante de Deus, precisamos reconhecer que não conseguimos vencer as batalhas espirituais apenas com nossas próprias forças. Muitas vezes tentamos ser fortes sozinhos. Tentamos controlar tudo. Tentamos resolver cada problema com nossa própria sabedoria. Mas chega um momento em que percebemos que precisamos desesperadamente da ajuda do Espírito Santo. Sem Ele, nos cansamos. Sem Ele, perdemos a direção. Sem Ele, nos tornamos vulneráveis às distrações, às dúvidas e aos medos. Por isso, nesta manhã, abra seu coração para a presença de Deus. Peça ao Espírito Santo que visite cada área da sua vida. Peça que Ele fortaleça sua fé onde existe fraqueza. Peça que Ele cure feridas que ainda causam dor. Peça que Ele renove sua esperança onde existe desânimo. Talvez existam áreas da sua vida que ninguém conhece. Lutas que você guarda em silêncio. Preocupações que você não compartilha com ninguém. Momentos em que você sorri por fora, mas por dentro está cansado. O Senhor conhece cada detalhe. Ele conhece suas lágrimas escondidas. Conhece seus medos. Conhece suas inseguranças. Conhece suas orações que ainda não foram respondidas. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua amando você profundamente. O Espírito Santo não deseja apenas visitar sua vida. Ele deseja transformar sua vida. Ele deseja fortalecer aquilo que está enfraquecido, restaurar aquilo que foi quebrado, levantar aquilo que caiu, trazer luz para aquilo que estava escondido na escuridão. Por isso, não carregue seus fardos sozinho. Entregue tudo ao Senhor. Entregue suas preocupações. Entregue seus medos. Entregue suas dúvidas. Entregue suas batalhas. Porque existe um Deus poderoso cuidando de você neste exato momento. Se você deseja que o Espírito Santo fortaleça sua vida hoje, escreva nos comentários: Espírito Santo, guia meus passos. Agora chegou o momento de nos aproximarmos ainda mais de Deus em espírito de arrependimento e sinceridade. Talvez, ao longo desta mensagem, o Espírito Santo tenha mostrado algumas áreas da sua vida que precisam ser ajustadas. Talvez você tenha lembrado de situações em que se afastou dos caminhos do Senhor, momentos em que permitiu que o medo, a dúvida ou a pressão das circunstâncias falassem mais alto do que sua fé. Mas existe algo maravilhoso sobre o nosso Deus. Ele é rico em misericórdia. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não despreza alguém que deseja recomeçar. Ele não fecha a porta para quem decide voltar para sua presença. Não importa quantas vezes você tenha falhado. Não importa quantas vezes tenha tropeçado. Não importa o tamanho do erro ou da luta que está enfrentando. A graça de Deus continua disponível para você. Talvez você tenha carregado culpa por muito tempo. Talvez tenha se condenado por decisões do passado. Talvez tenha acreditado que Deus estava distante. Mas o Senhor quer lembrar você nesta manhã que seu amor é maior do que qualquer falha. Quando nos arrependemos sinceramente, Deus não apenas perdoa, Ele restaura.
Ele fortalece, Ele transforma, Ele nos dá uma nova oportunidade de caminhar ao seu lado. Por isso, abra seu coração agora. Peça perdão ao Senhor por tudo aquilo que o afastou da sua presença. Peça que Ele limpe seus pensamentos, renove suas atitudes, fortaleça seu espírito e crie dentro de você um coração cada vez mais apaixonado pela sua vontade. Que este não seja apenas mais um dia comum, que este seja um marco de renovação espiritual. Que hoje seja o dia em que você decide caminhar mais perto de Deus do que nunca. E lembre-se, não importa onde você esteve, o que importa é a direção para a qual você está caminhando a partir de agora. Se você está entregando sua vida e seus caminhos ao Senhor, escreva nos comentários: Senhor, renova meu coração. Vamos agora unir nossos corações em oração diante do Senhor. Pai amado e eterno Deus, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com humildade e sinceridade. Antes de pedir qualquer bênção, queremos agradecer. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado por mais um dia. Obrigado porque, mesmo quando não percebemos, Tu permaneces cuidando de nós. Senhor, reconhecemos que muitas vezes falhamos. Houve momentos em que fomos influenciados pelo medo, pela opinião das pessoas e pelas pressões deste mundo. Houve momentos em que deveríamos ter permanecido firmes e não permanecemos. Por isso, pedimos o Teu perdão. Lava-nos com Teu amor e com Tua graça. Purifica nosso coração e renova nossa mente. Retira de nós tudo aquilo que não Te agrada e ajuda-nos a viver de uma forma que honre o Teu nome. Pai, dá-nos discernimento para reconhecer aquilo que está nos afastando da Tua vontade. Mostra-nos os caminhos que precisam ser corrigidos. Revela áreas escondidas que precisam ser entregues completamente em Tuas mãos. Fortalece-nos quando o medo tentar nos paralisar. Dá-nos coragem quando precisarmos defender a verdade. Dá-nos sabedoria quando precisarmos tomar decisões. Dá-nos paz quando as preocupações quiserem dominar nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos acompanhe durante todo este dia. Guarda nossa mente, guarda nossa família, guarda nossa saúde, guarda nossos projetos e nossos sonhos. Que nenhuma armadilha do inimigo prevaleça contra nós. Que nenhuma palavra negativa tenha mais força do que as promessas que o Senhor declarou sobre nossas vidas. Ajuda-nos a viver para Te agradar acima de qualquer outra coisa. Que a Tua aprovação seja mais importante para nós do que qualquer reconhecimento humano. E quando enfrentarmos dificuldades, lembra-nos de que nunca estaremos sozinhos, porque o Senhor caminha ao nosso lado. Declaramos que este será um dia de fé, de proteção, de crescimento espiritual e de vitórias concedidas pela Tua poderosa mão. Entregamos tudo diante de Ti e confiamos plenamente nos Teus cuidados. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. E se você fez esta oração até o final, escreva nos comentários: eu permanecerei firme com Deus. Que essa declaração seja um compromisso entre você e o Senhor neste novo dia.